De volta com o Esporte Guará. Meu parceiro Dejaí, já estamos aqui com o presidente do Motoclube de São Luís, Natanael Júnior, que encerra mais uma competição. A primeira tivemos aí aqui em São Luís, o Moto teve como campeão, né, do estadual, e agora foi o quase, né? Queremos dar as boas-vindas aqui, Natanael. Boa tarde, Natanael. O Motoclube de São Luís segue a sua caminhada, né? Não conseguiu se classificar, mas já pensa, de repente, no fim aí do ano. E a primeira pergunta é, o Moto vai participar dessa próxima competição que a federação pode ser que coloque para os outros clubes? Eu estive lendo o regulamento dela ontem, né? Até porque muita gente começa a especular. O Moto não participaria, né? No regulamento diz que não tem vaga para o campeão maranhense. Sim. Então, assim, a gente está analisando, ver, né? A ideia é começar o planejamento já de imediato. Primeiro nós estamos mandando jogadores para casa, já mandamos uma boa parte, está faltando alguns somente. E a gente vai começar a organizar a casa, pensar numa reforma no CT, para quando receber os jogadores ano que vem estar mais organizado, tudo tem um tempo aí que vai ter até o começo dos trabalhos, que a gente quer começar um pouco mais cedo também, acho que na segunda quinzena de novembro. Tempo para a gente organizar melhor a casa e começar um ano bem, que já vai ter mais segurança financeira com as cotas, com tudo, só utilizamos 100 mil. Eu acho que a hora de planejar, né, não tem nem tempo para lamentar muito, infelizmente o Moto não conseguiu obter a classificação naquele, né, todo mundo viu, o torcedor viu, acho que cabe ao torcedor responsabilizar, né, quem achar que é culpado, e o trabalho foi feito, né, justamente no momento que a diretoria estava conseguindo botar mais os salários em dias, mas aconteceu ali, né, essa coisa no grupo ali, com o técnico, os caras sendo bacabal, tudo isso. Mas agora é hora de planejar, seguir para frente. Acho que não foi um ano bom para o Moto, um ano de aprendizado. Vamos, né, os jogadores que estão indo embora, a gente tem conversado com alguns para manter a base desse elenco aí vitorioso, para a gente chegar no que vem organizar melhor. Você tem quantos meses à frente do Moto? 6 meses. São 6 meses, tem quantos meses pago? Quantas folhas, mais ou menos? 5 folhas pagas. 5 folhas de 6 meses, né? Interessante, Adriano. Acho assim, serão 6 meses sem atividade. A diretoria não pensa em, principalmente, dar ênfase à categoria de base nesses 6 meses, já no sentido de repente, de manter uma base, pelo menos para o início da temporada, porque a gente sente muito a necessidade de ter uma categoria de base forte. De repente até um time mais caseiro também, né? Uma equipe sub-23, de repente para fazer amistosos no interior, para não ficar totalmente inativo o clube nesses 6 meses. A gente tem pensado em algumas possibilidades, como eu falei, né, Dejaí? A prioridade agora é sanar esses débitos que os jogadores estão indo para casa, que a gente está acertando valores para eles, né, irem, né? Foram 6 meses aí de muito batalho, né, longe da família, tudo. Aí a partir da semana que vem a gente vai começar a pensar isso, planejar, né? A possibilidade sim. O Moto esse ano deu certo, muitos não acreditavam, né? Mas se a gente for pensar e ver no jogo contra o Fluminense lá na Bahia, 90% dos jogadores eram maranhenses dentro de campo. Então, assim, se a gente conseguir dar uma base melhor, estruturar melhor o CT, tudo isso, e oferecer condições, com certeza a matéria-prima maranhense é muito boa. E esse é um dos objetivos do Moto. Deu certo, né, esse ano, e faltou mesmo assim recurso, o Moto não tinha nada para a gente investir melhor em academia, no CT, o vestiário decente, então, mas agora com esse tempo até o final do ano a gente consegue organizar tudo isso para o ano que vem começar já como tem que começar. Natanael, a gente, nesses últimos meses, nós percebemos uma guerra dentro do motoclube, depois que você abriu as contas do Moto, colocou também a torcida para efetivamente decidir algumas questões no Moto, votando para o presidente, né? Você permitiu que um plano, quem adquirisse um certo plano, tinha aí direito ao voto. E começou uma guerra interna, guerra política. Como é que vai ficar o Moto daqui para frente? Como é que está a questão presidente com os conselheiros? Como é que vai ficar o Moto daqui para frente? Então, até como eu falei no programa ontem, né? Eu não tive dificuldade nenhuma para colocar um plano mais baixo para votar. Os conselheiros aceitaram de prontamente, né? Não tive nenhum problema. O que aconteceu, na verdade, foram muitas fofocas, falando um português claro aqui, fofoca de ex-funcionário, fofoca de funcionário que está com o salário atrasado, fofoca de funcionário que quer chegar no poder. E começou um disse-me-disse que foi, né,
entranhando todo mundo e quando foi ver já explodiu isso de uma forma, né, bem assintosa na imprensa. Tiveram alguns casos sim, né, como o caso do jantar, reuniões com jogadores secretos e tudo, mas quando se expôs tudo, teve um para acertar, né, se lavou a roupa suja. Eu tive uma conversa muito franca com o Raposo, a gente acertou os pontos, né, e vamos seguir em frente, né, acho que tem praticamente uns 20 dias, né? Então, assim, acho que a coisa política no modo está equacionada. Ficaram gente de fora insatisfeito, mas faz parte do processo. A gente tem que recomeçar, né? Com a minha gestão, com autonomia, para escolher as peças, os nomes, né? Claro, né? Conversando, recebendo os conselhos dos conselheiros do Conselho Deliberativo. Bom, nós tivemos a antecipação de uma verba que nós até noticiamos isso, surpreendeu até o Sport Guará, a torcida e principalmente a presidência do Moto. Os jogadores solicitaram 200 mil e foi disponibilizado apenas os 200. Foram liberados, mas foi disponibilizado só 100 para o Motoclube e mandando 100 mil para o Imperatriz, o que deixou muita gente até assustada com isso, porque era a véspera de um grande jogo. Como é que a presidência do Moto viu toda essa questão, principalmente esse fato? Fidelix, né? Na ocasião, quando nós tivemos uma reunião no CT com os jogadores, por essa minha postura contra a federação, mas não é contra a federação, é a favor do Moto. Sim, sim. Eu sempre briguei pelos direitos do Moto, não briguei contra clube nenhum. O Moto não entrou na justiça contra clube nenhum, o Moto estava brigando pelos direitos do Moto. E, infelizmente, a federação entendeu de uma forma errada e criou-se, né, essa celeuma toda. E, assim, eu sou uma pessoa de posições e falo que eu assumo e como tenho minha posição até hoje. Então, os jogadores reuniram comigo lá no CT, né, e nessa possibilidade do adiantamento da cota, que estava se especulando, que só ia liberar se eu saísse e tal. E eu liberei os jogadores para ir, formem uma comissão, vão lá, negociem, escutem vocês mesmos, né? E o que tiver que assinar, eu assino, porque eu sei que esse dinheiro vai ser para pagar os jogadores e os funcionários. E isso foi feito. Foi uma comissão liderada pelo Rodrigo e mais alguns jogadores conversaram com o presidente da federação, ele se dispôs a ajudar, e não foram uma reunião ou duas. E chegou num determinado momento, ele confirmou que seria, né, os 200 mil que o Moto havia pedido, né, que seria o 300. Aí tinha liberado 200, confirmou para o Rodrigo Ramos, o diretor financeiro, todo mundo confirmou para o Conselho Deliberativo. Nós chegamos a reunir, eu e o Raposo, para definir como seriam os pagamentos na quarta-feira, contando já com os 200 mil. E quando foi na quinta, só veio os 100 mil. E como eu não tinha ido pedir, eu fiz questão de ficar fora desse processo, até para dizer que o Natanael não atrapalhou, não é por conta do Natanael, e eu fui criticado isso em imprensa, porque deixou os jogadores ir lá, porque não tem comando. E depois, quando veio, os próprios jogadores ficaram, né? E eu cheguei a falar no grupo, tá vendo aí, vocês foram lá, tiveram a palavra, né, que ia ter, a promessa não foi cumprida, e aconteceu o que aconteceu, os jogadores ficaram chateados, notório, porque houve a palavra, o comprometimento, mas coisa do futebol maranhense, né? E ainda bem que eu não fui lá, né? Porque assim, eu não senão pedi, seria né? mais um culpado. Não, porque o meu objetivo, como a gente está se virando, eu estava me virando, era nem pedir essa cota. Porque eu segurar o veneno e honrar os caras, né? Como a gente vem honrando, vamos honrar a última folha agora e até a primeira quinzena de julho, dos que forem embora, acertamos a parte. Porque para mim esse dinheiro era mais importante no planejamento do ano que vem. Se nós seguramos o veneno até aqui, né, íamos segurar também com certeza. Mas, né? Bacana. Politicagem, né? Verdade, é complicado, mas fica, como você falou, aí serviu de experiência. A opinião do Dejaí eu acho que é muito válida, a questão do Sub-23, está trabalhando pensando já no Maranhense. E fica aqui o Sport Guará de portas abertas ao Motoclube e quero agradecer a sua participação. Para finalizar a entrevista, Marcinho. Muito tem se falado, principalmente nas redes sociais, sobre uma questão que o Marcinho teria sido demitido, né? Eu queria que você esclarecesse essa situação. Outra falácia, né? A imprensa que é contra a minha gestão, né, que sempre, né, procura erros, procura picuinhas para falar, chegou a falar isso abertamente, quando na verdade estava reunido eu, Marcinho, o Saulo, assessor de comunicação, o Tião, o Fábio Nogueira e o Zé Augusto, numa segunda-feira.
E na ocasião eu pedi para assim, vamos ficar, porque eu vou pagar os salários na quarta, a gente vai estar conseguindo equacionar tudo isso aí. Eu acho que é importante ficar todo mundo junto e tal. Falamos, pedimos, né, para ficar. Ele já tinha uma proposta, ficou claro isso e não aceitou. O único que aceitou ficar foi o Tião, que estava presente na reunião. E a partir do Tião a gente remontou a comissão técnica, né, conversamos abertamente. É um cara aí que a gente tem conversado também, tipo, vai continuar o trabalho, a gente está reunindo já, conversando direto, porque é uma pessoa que vestiu mesmo o escudo do moto, e não é de hoje, inclusive, é já de alguns anos. E assim, estava todo mundo presente lá e viu. Infelizmente, a imprensa, né, de forma equivocada, com o intuito de queimar a diretoria e a gestão, colocou coisa como, na verdade, o Marcinho não quis ficar. Né? E foi público, os motivos aí é ele, e eu não vou condenar, acho que é um grande profissional, apostamos no Marcinho desde o começo, como a imprensa hoje que fala que Marcinho é isso e aquilo, condenava o próprio Marcinho, chamava a diretoria de burra, não, vamos manter o cara. Né? E assim, é uma relação tranquila com o Marcinho, acho que ele é um bom profissional, merece, né, o sucesso que está tendo, sem dúvida, ele, o Fábio Nogueira e o próprio Zé Augusto, né? E assim, mas foi a escolha dele e a gente tem que respeitar. Bacana. Bom, mais alguma coisa? Não, Deixa não. aí. Então, vou de intervalo, na volta tem mais esporte local.